sou um utópico. Como tal, um idealista, não sou um pragmático. E como idealista que sou, digamos, considero o essencial a defesa da liberdade do homem, dos seus direitos humanos. E por isso, quando em 1942 fui para o aeroporto, onde criei um gabinete de imprensa para servir todos os jornais do nosso país, agências noticiosas e jornais da antiga África portuguesa, dei-me como uma universidade, dei-me como um sacerdócio, considerando o aeroporto uma universidade. Através do aeroporto eu realizei-me como homem, como jornalista e como escritor. Marcos Gastão, uma vida dedicada ao jornalismo. Atualmente deve ser dos jornalistas mais antigos do jornalismo português. Desde muito novo, desde os 14 anos, não foi? Eu comecei a escrever com 11 anos de idade. Mas comecei a escrever, digamos, a sério, no Diário de Lisboa, nos anos 30. Digamos, levado pela mão desse grande jornalista e grande homem que se chama Joaquim Manso e que era diretor do Diário de Lisboa e que me chamou, não é verdade, e me convidou para colaborar nas páginas literárias do Diário de Lisboa. E a partir daí apaixonou-se por uma profissão que tem muitos espinhos e Marcos Gastão conheceu alguns na sua vida. Esteve 20 anos no gabinete de imprensa no aeroporto, depois acabou por sair. Os seus artigos não desgostaram, aliás, não agradaram a alguém e saiu dali. Portanto, é uma vida que também teve os seus espinhos, mas não serão esses, digamos, esses espinhos que hoje são algumas das suas recordações? Bem, eu vou dizer, eu prefiro não falar, digamos, das razões, digamos, da minha saída do aeroporto. Isso já passou, está ultrapassado pelo tempo, não é verdade? A memória, digamos, deixa os seus resquícios, mas a memória é uma coisa espantosa, porque, como sabe, a nossa das dores, as últimas são sempre as maiores. Esquecemos as que ficaram para trás. Mas a memória é um alfobre de riqueza espiritual. Através da memória recordamos muitas coisas boas, não é? E esquecemos, por vezes, muitas coisas más. Marcos Gastão procura esquecer as coisas más e recordar as coisas boas? Nos muitos livros estou no mesmo nível, sabe? Porque as coisas más estimulam-me, não é? Eu penso como Camus. Há mais coisas no homem para admirar do que para desprezar. Os escritores tentam viver o que dizem. Eu posso afirmar que vivo sempre o que escrevo. Portanto, nessa busca da verdade, Marcos Gastão é um homem que, digamos, naquilo que escreve, vive. É, digamos, uma vida... Eu sou um homem que procuro conhecer-me a mim mesmo, o mais que posso, dentro das limitações de cada um de nós. E, por consequência, vivo humanamente, digamos, tudo aquilo que escrevo, porque sou um emotivo. E através do conhecimento de outras personalidades, acha que aprendeu também a conhecer-se a si próprio? Sim, sim. Muitas personalidades que eu conheci me deram elementos para o conhecimento de mim próprio. Por exemplo, o Aldous Huxley, que eu entrevistei, o homem extraordinário do Admirável Mundo Novo, deu-me ensinamentos através das respostas a 14 perguntas que eu lhe fiz quando ele vinha de Roma,
que até eu lhe lembrei um livro que ele tinha escrito, As Portas da Percepção e a Verdade e o Inferno, em que ele nos conta a experiência da mescalina, em que dá um nome, por exemplo, a uma rosa dá o nome de Portugal. Marcos Gastão parece, no entanto, um homem um pouco desiludido em relação aos aspectos da vida. Afirma, por exemplo, num dos seus livros, faz referência à perda, digamos, de uma certa inocência. Diz que já não se vê aquela inocência do seu tempo. Acha que os tempos hoje são assim tão diferentes? São diferentes, não é? E ainda bem que me fala nesse aspecto, que para mim é fundamental na minha vida. Isso vem-me, digamos, de uma entrevista muito grande que eu fiz com esse grande escritor francês chamado Georges Duhamel, que me dizia que a salvação do mundo está na inocência. O homem precisa de reconquistar a sua inocência para se recuperar a si mesmo e dar dignidade à sua qualidade de homem. A inocência é uma força de uma profundidade, digamos, que vai à raiz do ser humano. E é isso que falta hoje ao mundo, é a inocência dos homens uns perante os outros. É que eu entrevistei o primeiro homem, o homem que bombardeou Tóquio, Jimmy Doolittle, e entrevistei Douglas Bader, um piloto inglês que estava num campo de concentração e que fugiu com as pernas artificiais e que voltou a voar com pernas artificiais. Esses homens deram-me respostas de uma tal compreensão humana, digamos, e de arrependimento do passado que acabavam de viver, que quase que me reconciliaram com a vida desse tempo. Uma vitória, digamos, do ser humano sobre certos aspectos negros da vida, Sim, certa miséria. Uma vitória sobre a pessoa humana, sobre si próprio. Conheceu também Gá Coutinho. Conheci possivelmente Gá Coutinho, era amigo pessoal do Alberto Gá Coutinho e entrevistei-o várias vezes. Em 1946, creio que foi a primeira entrevista que fez com ele. Creio que sim. Foi quando ele foi ao Brasil, num avião da velha Companhia Panair do Brasil, digamos, em que ele me deu uma pequena entrevista, mas cheia de interesse e cheia de humanidade. Marcos Gastão escreveu tantos livros, contos, novelas, livros sobre reportagens, entrevistas. Continua ainda a escrever. Para se escrever tanta coisa, é necessário naturalmente uma grande disciplina. Como é que consegue conciliar, digamos, tudo isto? O trabalho, a escrita, o tempo suficiente para se concentrar? Bem, eu aproveito o tempo na medida agostiniana e, por consequência, digamos, todas as horas disponíveis que tenho, digamos, utilizo-as a escrever. Normalmente da parte da tarde ou à noite. Ou sábado e ao domingo, digamos, é para repousar. O resto dos outros dias, mesmo a despeito do trabalho diário das minhas obrigações profissionais atuais, mesmo às vezes fatigado, ainda vou para casa escrever. O ato de escrita para si não é o ato doloroso. É um ato de felicidade. Por exemplo, também conheceu o Che Guevara. Veja bem, o Che Guevara conheci-o um dia num avião cubano, quando a Companhia de Aviação Cubana fazia escala em Lisboa, no aeroporto, digamos, vinha uma missão importante cubana que se dirigia ao Cairo e que era chefiada pelo Che Guevara, do qual eu me aproximei, a despeito, digamos, das tendências das pessoas que o rodeavam e que procuravam afastar, embora eu estasse na minha carteira de jornalista, não há? E perguntou-lhe se ele era comunista, ele disse que não. Sim, perguntei se era comunista, ele respondeu que não era. Respondeu que era fidelista, digamos. Mas era um homem cordial.
digamos, barbudo, com os cabelos compridos, sorridente, amável. Aquela imagem que nos transmite através da fotografia. Sim, mas ainda mais do que isso, amável, simpático, não negando as respostas, não é verdade? Digamos, foi uma entrevista que eu gostei de fazer. Das figuras que eu conheci é sem vaidade da minha parte, porque isso já não importa, com 75 anos a vaidade já não conta, não há? Mas quanto ao prazer exatamente de ter tido essa experiência? Bem, quer dizer, evidentemente, chegar aos 75 anos, digamos, e ter a cabeça ainda no seu lugar, pois evidentemente nos dá a possibilidade de quando em quando de evocar, digamos, as grandes figuras que conheci. E entre elas posso citar, digamos, por exemplo, o Julien Green, o Graham Greene, o Jean-Paul Sartre, o João dos Passos, Tennessee Williams, o Stephen Spender, o André Maurois, o Gabriel Marcel, o Alberto Moravia, além do Papin, como é evidente. Sei lá, uma infinidade de personalidades. Falou de João dos Passos. João dos Passos era de origem açoriana. São Miguel. Qual a impressão que teve dele? O gosto do nasceirão, não é? Um homem simples que falava português mal, não é verdade? Mas um homem, digamos que aberto e que respondeu a todas as perguntas que lhe fiz e que até teve a gentileza, por exemplo, de me oferecer, e com uma dedicatória amabilíssima que eu conservo, o livro Paralelo 42, digamos, a edição italiana. Eu nunca tive uma dificuldade, nem mesmo com a Ava Gardner, que entrevistei 3 vezes. Nunca. Com a Laurine Bacal, também nunca tive dificuldades de entrevistar. Digamos, como não tive dificuldade em entrevistar o Tirano Power, o Errol Flynn, por exemplo, estes 2 grandes artistas mundialmente conhecidos. Houve uma artista de grande renome mundial que todos os jornalistas se queixavam. Eu, por exemplo, não tive a mais ligeira dificuldade em entrevistar a Maria Callas. Foi uma senhora que me deu uma entrevista muito interessante, com alto significado artístico e humano, não é verdade? E não me pôs dificuldade nenhuma a qualquer pergunta que eu lhe fiz. Marcos Gastão, quais eram as questões que procurava colocar a essas pessoas, naturalmente, que não eram perguntas frívolas, perguntas simples? Bem, eu procurava sempre o diálogo com os artistas. Não quer dizer, não estabelecia questionários. Fazia perguntas que eram perguntas de diálogo. Gostava de dialogar com as pessoas. Gostava de as conhecer. Gostava de as descobrir. Para conhecer. Para saber. Para, se possível, utilizando esta palavra, devassar o mundo interior de cada uma dessas personalidades, sabendo o que elas eram. Na tal busca da verdade. Na tal busca da verdade. Gostei. Nixon, no Rio de Janeiro, onde o apresentei ao antigo conselheiro Albino dos Reis, já falecido, no Palácio do Catete, por ocasião da posse de presidente do Brasil, de Juscelino Kubitschek de Oliveira, que eu também entrevistei, assim como entrevistei o Getúlio Vargas, o Café Filho, o João Goulart, entrevistei inclusivamente, em breves palavras, apesar disso, o Eisenhower, quando ele veio a Portugal, nos anos 50. E desses chefes de Estado, qual deles o mais impressionou? Bem, o que me impressionou muito pelo valor que representa para nós portugueses foi Kubitschek de Oliveira, porque era um homem de grande altitude de espírito, um homem muito inteligente e um homem, sobretudo, muito amigo de Portugal. Se conhecia Sanuelos, quando ele um dia vinha de Marrocos,
não é? É um homem zarrão, muito forte, digamos, de ligeira barbicha, que foi muito amado,